Isso. Então, hoje a gente assistiu Como Era Gostoso Meu Francês, do Nelson Pereira dos Santos. E aí, a... foi um pedido de uma galera já, um tempo atrás, né? O Otávio tinha falado que talvez a Ana Magalhães estivesse aqui com a gente, né? Mas foi legal ver esse bate-papo deles no final, né? Comentando o filme, né? Depois, enfim, os bastidores, né? Também, muito legal. E o filme, enfim, passou em Berlim, passou em Cannes também, foi censurado. E aí, na crítica que eu mandei, né, tem até a Clarice que se pronunciou, né, que achou um absurdo ter sido censurado, lógico, como disse o doutor Luiz, né, toda censura é burra, né, e foi censurado pelo nu masculino, né, pelo excesso de nu masculino. Aí teve que ter alguns cortes para ser liberado, né? E o filme, enfim, faz essa brincadeira, né, do movimento tropicalista, retomar aquela coisa do modernismo antropofágico, né, que na verdade é um pouco depois, né, de 22, foi 29, né, o Manifesto Antropofágico, né, de pegar esses textos europeus e devolver eles pelo ponto de vista dos tupinambás, né? E tem esses enfim, inserções, né, de discursos, né, de falas históricas, né, de pesquisas, do Nelson Pereira e desse médico que ele falou, que participou também do filme, né, de uma pesquisa baseada, né, no Hans Staden, que conseguiu fugir, e também de jesuítas e de franceses, né, descrevendo os tupinambás, né, e os indígenas, mas ele mostra também com respeito, né, a parte do ritual antropofágico, né? Então, uma coisa bem legal, e ela olhando para a gente no final, né? Essa coisa da quebra da quarta parede, muito incrível. E aí eu vou abrir para vocês agora, para vocês falarem também. Já está liberado o som, né? Quem quiser falar primeiro, pode levantar a mão. Pode falar, pai. E começa com uma carta do resultado para o Calvino, né? Descrevendo. Só que em vez de ser a inserção do texto, né, a própria fala. Eu acho que o Atlas saiu, depois voltou, ele deve ter pegado o finalzinho, né, da carta. Porque congelou, aí eu tive que Congelou, né? desligar e voltar. Amanhã eu te mostro o comecinho, né? Tá. Mas, tipo, descrevendo o povo, né? Que seria o olhar do estrangeiro sobre esse povo daqui, né? Assim, descrevendo a gente da pior forma possível, como selvagens e lá. Enfim, pode falar, pai. Ah, Muito bem, boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Esse final que você mostrou, né, do Nelson e mais os companheiros, foi bastante revelador, né? Várias informações muito interessantes. E, ao mesmo tempo, Ana Maria Magalhães não era só plástica, ela é cérebro, né? Muito lúcida, muito inteligente, crítica, né? Agora, o filme mostra para nós realmente qual que era o verdadeiro nível cultural, né, do povo nativo encontrado pelos portugueses no descobrimento, né? Que era bastante diferente do que os espanhóis encontraram no resto da América, ou da América Latina, né? Os nativos brasileiros eram extremamente primitivos, cultura primitiva, né? E os nativos mexicanos da Guatemala, do Peru, tinham uma cultura extremamente avançada para a época, né? Então, realmente, essa variação vai promover entre os portugueses e espanhóis posturas diferentes. Os portugueses estavam se cagando para os índios brasileiros, não fizeram nada, né, no Brasil, né? Nunca fez nada, até proibiu que os brasileiros fizessem, né? Isso vem até Pedro I, né? E os espanhóis não, os espanhóis no século XVI já estavam montando universidades na América, né? E a universidade no Brasil só foi aparecer no século XX. Os portugueses criaram faculdades no século XIX, faculdades. Os espanhóis criaram universidades. É diferente, né? E tu mostra realmente a cultura nossa, quer dizer, como que o Brasil surgiu,
O Brasil realmente é um exemplo didático para o mundo e até para nós mesmos, né? Começar do zero, a gente tinha que construir mesmo esse país, né? Muito bem. O filme mostra também um pouco do projeto francês com relação ao Brasil. Os franceses foram muito lentos e lerdos com relação às províncias ou às grandes terras descobertas no mundo a partir do século XVI, né? Tanto é que, quando eles vêm para o Brasil, eles invadem a Guanabara, criam a França Antártica e depois vão lá para o Maranhão, né? Criar uma outra província francesa por lá, né? Até criaram, né? Então, quer dizer, o projeto francês era de domínio também, mas igual os portugueses. Viu que no filme mostra aí os franceses levando pimenta, madeira, o que os portugueses faziam exatamente. Exploravam, né? Os índios e assim por diante. Os tupinambás, que são o foco aí, né? Tinham amizade com os franceses, não gostavam dos portugueses, né? Essa rivalidade era mais ou menos comum entre os índios, né? Achei muito estranho por que o filme foi feito em São Vicente e não foi feito realmente mais na região do estado do Rio, onde os tupinambás realmente viveram, Rio, Espírito Santo, né? Que era a terra dos tupinambás, né? E faz referência a você, Lília, fez referência a Anchieta, e assim por diante, né? Quer dizer, o jesuíta, né? Os jesuítas tiveram fracasso com os tupinambás, né? Eles foram mais bem-sucedidos com os guaranis, né? Mas lá no Rio Grande do Sul, né? Na Argentina, no Paraguai, né? Aí eles tiveram sucesso. O filme A Missão mostra isso. Você passou para nós. Muito bem. O filme mostra também aquele ritual de alimentação de carne que fez lembrar Medeia. Lembra quando você passou Medeia? Lá também houve um rito nesse sentido, né, de comer a carne dos grandes guerreiros. E o que os gregos tinham a ver com o Tupinambá? Nada. Nunca se comunicaram, nem mandaram WhatsApp nem para um nem para outro, né? Quer dizer, é uma questão realmente nascida em cada terra, né? Quer dizer, na luta, no combate, na mania de guerreiro, né? Isso é frescura de guerreiro, né? E então eu achei estranho, né? Porque São Vicente, parece que no filme mostra que começa foi em São Vicente, faz referência a Anchieta, jesuíta, né? Paraty. Foi Paraty. Paraty, mas foi só para não ter, como é que fala? Eram artistas, enfim, para não ter aquela coisa de filmagem chamar muita atenção, né? E por ter nudez também, né? Aí então, Paraty na época era difícil o acesso, então era menos povoado. Então eles ficaram lá pelos meses de filmagem, né? Para poder filmar tranquilo, longe da mídia, longe da população, assim, né? Mas no começo do filme tem essa referência, que é filmado em Anchieta. Que a história se passa ali. Então, a história se passa, né, em São Vicente, né? Eu não sabia que tinha esse grupo de tupinambás no litoral paulista, né? Fiquei sabendo aqui. Porque a literatura sobre os indígenas do Brasil é muito difícil, muito complicada, não há um acordo, né? Cada estudioso tem um ponto de vista, tem uma revelação a fazer, né? Então, tem muita contradição nisso daí, né? O filme realmente é muito divertido, né? Há realmente atores bons, apesar de não ser cobrado, né, essas interpretações, né, deles, né? E assim, gostei, muito divertido. Eu vi esse filme já em 72, no auge, né, do seu lançamento. Vi em Campinas, né? Então, realmente foi um sucesso na época, né? Causou furor. Ana Maria Magalhães era um terror. Era um terror. Atormentava a vida dos adolescentes, dos ingênuos e incautos adolescentes. Ela Valeu. comenta, né, que ela fez um filme antes com ele, né, quando ela tinha 16. Então, provavelmente ela fez esse filme, ela já era adolescente, né, mas maior de idade, né? Exato, exato. É assim, né? Tá aí. Valeu o filme. Gostei de rever, né? Não lembrava de um monte de coisa, né? Obrigado.
Valeu, paizão. Obrigada a você. Brigadão. Hum. Então, agora, Vera, depois Áquila, depois Dr. Luiz. Eu queria falar assim, eu também adorei rever, eu não me lembrava quase nada, eu lembrava mais ou menos do final, né? Mas lembrava muito pouco, porque eu vi na época, eu vi em 72, eu acho que depois eu não vi mais. E eu achei que os atores, assim, apesar do ambiente, dá para perceber que é meio descontraído, né? Assim, eles estão muito à vontade, mas eles estavam levando a sério, né? Eu achei mesmo que ele fala que o médico, que era o cacique, ele realmente estava levando bem a sério. Ela também, a interpretação dela é muito séria, assim, eu achei. E o Arduino também, eles estão muito imbuídos, né? Até eu acho que tem importância do filme, eu acho que o filme é importante. A gente nunca viu um filme assim falado em tupi, falava de uma coisa real, né? De uma possível realidade. E, assim, eu confesso que eu várias vezes, o Nelson Pereira falou, né, que ele na barca ficava imaginando como é que devia ser. Eu várias vezes penso isso também. Quando eu morava no Rio, principalmente, né? Eu ficava ali pensando, muito. Vira e mexe, eu me pegava pensando nisso. Como é que eu namorei na Glória, num apartamento que tinha um visual da Bahia maravilhoso. Dava para ver Niterói, dava para ver a Bahia toda. Eu ficava imaginando isso, eu falava, gente, que lindo isso aqui, mas imagina como não era quando os portugueses chegaram. Como que isso não devia ser um choque de beleza, né? Como eu ficava sempre pensando isso. Engraçado, né? Que eu pensava isso também. Nelson Pereira, né? Bacana, né? Eu sempre pensava isso. Eu ficava imaginando. Enfim, gostei muito de rever também. Ah, o seu som, Vera, tanto que quando eu fiz barulho, meu pai fez barulho, a sua TV sai, o som de você está picotando um pouco. A gente entendeu, eu entendi, mas está picotando um pouco. Depois a gente tem que ver se não é internet, lá, ou o dia que eu for aí, eu conserto. Então, tá bom. Obrigada, Vera. Obrigada a você, que foi bom demais, adorei. Beleza, obrigada. Eu achei Aquilo. bem sério, o filme é bem sério. Ele é descontraído, mas ele é bem sério, né? Ele tenta reconstituir uma coisa assim, de uma forma legal. É, né? Não, e o humor dele também é muito legal. Na hora que estão prendendo ele, que ele fala, eu sou francês, eu sou francês. Aí ele começa a falar, fala, para um e para o outro, fala. É muito Aí eles engraçado. repetiam falas históricas do Ranzistado, e ele fica repetindo lá. Achei o máximo aquilo, né? Tipo, para ele tentar identificar o que é francês, o que é português. Aí o discurso, né? Repetido de um, repetido do outro. Achei genial aquilo. E a coisa do olhar romântico, da expectativa romântica, né? A gente não tem isso de, ai, a Índia. Quer dizer, a gente até acaba criando isso, mas a gente já percebe que não, né? Ai, a Índia vai fugir com ele, né? E não, ela primeiro conta para ele como que ele vai morrer, falando que o pescoço dele é dela. E aí depois, na hora que estava lá, ela, ai, meu pescocinho. É o máximo. Voa com ele. Aquela cena, eles dois na pedra, e ela falando com ele, é linda. É linda, não é? Eu achei assim que é a cena do filme.
Não é? Explicando como ele vai morrer, né? Uma coisa assim, da tragédia, não tem como se negar. Por isso que meu pai também lembrou da Medeia, né? Porque ele é contado em tom de tragédia, ele não tem como mudar, né? E ela fala, você tem que morrer como um bravo. No final, ele morre como um bravo. Né? Exatamente. E ele morre, porque o discurso chega, né, como sobrevivente, né? Mas não foi, que é aí que falam que é a crítica, né? A versão oficial é que a pessoa, né, aconteceu isso com a pessoa, né? A pessoa desapareceu, etc. E ali não, mostra que morreu mesmo, né? E aí tem todas essas coisas assim, né? Relativas ao que eles estavam vivendo na época, né? Dos anos 70. Então, e o debate depois deles foi legal também, né? Porque o filme não tem um fio narrativo de verdade, as cenas se repetem. É o estilo brasileiro de fazer filmes, né? E as inserções de texto, às vezes, não tinham muita coerência com as cenas, poderia ter mais, né? Então, ela era repetitiva, personagens diferentes falando a mesma coisa, né? Então, mas eu acho que é maravilhoso, né? Eu amei ter assistido inteiro, né? Bacana aquela coisa da ética, né? Ela falando para ele, você tem que morrer como um bravo. E ele não estava acreditando que ele ia morrer, ele achou que ia fugir. E no final, não, né? E ele teve que morrer como um bravo. É. Bacana aquilo. Aquela cena é linda. Beleza, obrigada, Vera. Áquila, Eu gostei muito daquela conversa depois do filme, do grupo ali reunido, e o que o Bigode fala sobre a contracultura, né? E o Bigode é filme o Lacerda, que estava no é campo. Lacerda. É. E o filme é produto desse período, é produto da contracultura. Inclusive, é um filme que tem uma, um clima e uma atmosfera, uma proposta até mais jovial do que o Nelson Pereira dos Santos, né? Quer dizer, você imagina que o homem fez Vidas Secas, fez Memórias do Cárcere e fez esse filme, né? Então, o Nelson Pereira dos Santos tinha desbundado ali, né? E então eu acho e depois o filme ele tem a marcação dele é o chocalho, né? O chocalho que dá o ritmo da narrativa, Olha que legal! né? É isso mesmo. Que é bom e bonito, mas ao mesmo tempo é muito monótono, né? Então tem aquele tchac, tchac, tchac. Aí, como diz o Lauro, é um ótimo filme chato. Se não fosse aquele papinho depois entre os amigos ali, talvez eu não tivesse. Aquilo me levantou, eu fiquei muito cansado. Eu estou cansado porque eu dormi pouquíssimo à noite, né? E dei umas dormidas durante o filme. Agora, tem o Jean Léry que eles citam, né? O Jean Léry era um huguenote, um francês calvinista, que estava em Niterói, numa, numa aldeia em Niterói. E ele é ótimo, esse livro. Eu li, quando eu era garoto, uma tradução do Monteiro Lobato até. E esse huguenote foi lá preso pelos índios e ele vivia dramas de consciência terríveis, né? Que tinha momentos que ele se transformava num devasso, né? Aí ele se arrependia, aí vinha toda a coisa protestante, moralista para cima dele. Então, o Léry é citado numa daquelas frases. Então, Lília, muito obrigado. Foi bom ter visto. Boa noite para vocês. Agora eu vou dormir, que eu estou cansadíssimo. Tchau, boa noite. Boa noite, Tchauzinho. Áquila. Boa noite. Obrigada. Obrigado Valeu. a você, querida. Obrigado. Tchau. Obrigada. Bom, Doutor Luiz? eu conheço pouco sobre a cultura indígena, nunca estive na Amazônia, nem próximo assim de Huatriz. Sei aquilo que me foi contado por uma menina, uma jovem, que numa certa época da vida
passou alguns meses no Alto Trombetas, lá no norte do Pará, numa tribo que estava mais ou menos isolada da civilização. E tem coisas muito curiosas que eu creio que servem de exemplo aqui para a nossa precária civilização. Primeiro, nunca se viu, ela nunca viu, e certamente outros também nunca viram, um índio espancar uma criança ou uma mulher. Está fora da parte cultural deles. E não há estupro. Tudo é consensual. Ou não existe. Ponto. Segundo aspecto que me foi contado, a Taba é comunitária, todos moram ali dentro, cada um tem a sua rede, dormem todos juntos, né? Mas não há nada individual, tudo é de todos. É o sistema comunista mais perfeito, porque ninguém tem nada. Tudo que existe ali é de todos e é da tribo e da comunidade. A Taba e as outras construções que são feitas pelos homens, sempre, mas com a ajuda de todos. Ninguém manda, ninguém obedece. Todos cooperam igualmente para que aquilo seja feito de um modo tão perfeito, tão sólido, quanto permite a cultura deles. Então, isso é fantástico. Quer dizer, é o comunismo, talvez idealizado pelo Marx, mas que não foi implantado à força, foi simplesmente aceito por todos. Naturalmente, dentro da tribo não corre dinheiro, não corre nada, porque tudo é de todos. E os alimentos são produzidos e todos comem igualmente. Mas um detalhe: dentro da Taba e na região em torno, tudo é limpíssimo. Não há nenhum lixo, nada, sequer uma folha seca posta em volta da construção da tribo. É tudo muito varrido, limpo e absolutamente sem nenhum resíduo de coisa nenhuma. Aqui, a construção geralmente é feita próxima a um rio ou um riacho, e a sujeira, todos os resíduos são jogados no rio e levados embora pelo rio. São muito limpos, todos, homens, mulheres e crianças. Infelizmente, eles não conhecem o sabão, não tinham a tecnologia para fabricar sabão, mas eles tomam pelo menos um banho por dia, quando não 2 ou 3, sempre dentro do rio. A gente precisa conhecer mais, né, dos índios, saber também das nossas origens, mas principalmente o que os
enfim, indígenas, né? Os que hoje têm um discurso publicados em livros e uma inserção dentro da cultura, né? Acadêmica também, é essa romantização que a gente faz deles. Então, tipo, antes de Marx, antes de Levi-Strauss falar, antes de não sei o quê, né, a gente faz uma... E que eles falar dos pontos positivos em relação à nossa cultura, porque aquilo que for diferente, né, pode ser também um ponto negativo, né, assim, tipo, pejorativo deles, né? E eles são diferentes, completamente diferentes. Só que a gente tem o nosso olhar, e claro que sempre o conhecimento vem por comparação, né? Mas esse romantismo, que é do próprio romantismo mesmo, né? O José de Alencar, né? A Iracema, né? Que não tinha o pé cascudo, né? Poderia ser uma Ana Maria Magalhães, né? Aquela Iracema, né? E o filme ele é feito baseado nos textos históricos, né? Mas também não deixa para trás esse imaginário, né? Esse imaginário romântico de descrição e de proteção que também vem de parte dos jesuítas, né? Salvando a alma deles e demonizando o próprio Padre Antônio Vieira, né? Que demonizava os negros e angelicava, né? Botava os índios como os angelicais, porque eles conheciam os caminhos do ouro, né? Ali tem uma metáfora disso também, né? Então, o cara, enfim, conseguiu trocar a pólvora pelo ouro que ele encontrou na barriga da mulher, que era uma gravidez, mas não, era o futuro. Enfim, toda aquela coisa, né, sugerida, né, mas dentro desse olhar romântico que a gente tem dos indígenas. E, na verdade, o que a gente vê no discurso desses lugares de fala, e que esse é o legítimo, porque todos nós somos enfim, gerações e gerações, centenas de anos, mas a casa é deles, né? A gente invadiu a casa deles, a gente continua aqui, né? Invadindo a terra deles. Então, a gente tem que pensar em direitos, né? E eles são diferentes, e eles têm que ter muito mais terra do que se dá para eles, porque eles são nômades, né? Então, o que a gente pode fazer com o nosso conhecimento e com o diálogo entre as pessoas que conseguem um diálogo e uma inserção aqui, é que sempre vai mudar a legislação em prol deles. Sempre eles vão ter que ter uma garantia da cultura deles prevalecer sobre a nossa, né? E isso é assim indiscutível, né? Não é um pedaço de terra grande. Esse pedaço de terra grande precisa ser muito maior do que a gente pensa, né? E entender para lutar e defender os direitos deles, né? Pode falar, doutor Luiz. Um detalhe aí que é importante, que hoje, também segundo me foi dito, entre os índios, existem duas concepções de vida. Uma que eles querem ficar isolados de toda a cultura europeia que está sendo levada para essas regiões. Alguns, eles querem ficar sozinhos e não querem saber de europeus ou de cultura europeia ou brasileira, ou lá o que for. Eles querem ficar isolados. E outros querem se juntar e enfim, aprender e fazer como fazem atualmente os europeus, enfim, nós brasileiros descendentes de portugueses. Eles querem se integrar. Então, são duas visões diferentes que nós temos que aceitar. Aqueles que querem se integrar devem aprender português, aprender a ler, aprender a falar, aprender a contar e aprender também a nossa história, geografia e toda a nossa civilização.
Aqueles que querem ficar isolados não devem ser contactados. Deixa para lá, a terra lá é deles e ninguém vai lá. Ponto. Isso mesmo. Beleza, obrigada, doutor Luiz. O Otávio levantou a mão? Eu quero falar uma coisa que é, primeiro, né, bem diferente, que é principalmente sobre o Arduino. A Ana Maria, eu não conhecia muito na época. Foi uma época que eu estive meio fora do ar, literalmente. Tinha uma vaga lembrança dele. Mas o Arduino, morava perto do Arpoador, e o Arduino era um mito. Que, primeiro, pelo que eu sei, ele era, vamos dizer, eu acho que a família lá que tem Parque Lage, casou com alguém que eu acho que era a mãe dele, ele era parente. E morou no Parque Lage. O Parque Lage era uma casa de uma família, e o Arduino era assim, meio assim, Colaçante, né? colaçante. O Atlas saiu daqui, ele poderia contar para a gente tudo isso. Amanhã você grava essa parte. E o Arduino, ele era tipo assim, surfista, antes de começar. Ele era meio um semideus, assim, o Arpoador era um cara lindo, né? Considerado o homem mais lindo. O homem mais lindo sei lá, do Rio. do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E o Que mau Arduino, gosto! Não, mas ele era bonito. Esse filme não... é porque se vê, e eu acho uma coisa, como assim, ele raspou o cabelo feito os tupinambás, aquilo dali é impressionante. É impressionante mesmo. Impressionante, porque ele entrou no clima. O Arduino depois, não sei se em função de droga, eu acho que não. Ele ficou quase um mendigo. Não sei se vocês repararam, ele estava com o dente todo arrebentado ali, já na gravação. Ele era assim, tipo, meio um pescador, acho que morou em Búzios um tempo. Então, assim, aquela época era uma época, né, assim, realmente revolucionária. E sobre a Ana, eu notei ali, na hora que o Bigode está falando da contracultura e que, né, as pessoas estavam acostumadas ali a ficar nuas e coisa e tal, ela fez assim com o dedinho. Eu não. Vocês imaginam... Isso! Ela fez assim, eu não estava acostumada a ficar nua, não. Imagina, porque assim, Ana devia ter, sei lá, no máximo, você falou de ser maior, no máximo 18 anos, né? E como assim, eles, imagina você fazer um filme todo mundo nu. E eles, assim, essa coisa deve ter sido impressionante. Numa época em que, sim... E botar até o príncipe para ficar nu, porque tem um príncipe lá também, né? O Leões Bragança, para ficar nu e fazer papel de indígena. O João foi depois casado com... Como é que era o nome? Com a Teresa Souza Campos. Isso era o pai. Mas o Joãozinho, o príncipe, era dessa turma. Ele, até hoje, ele é o descendente real mais legal, é um cara super gente boa, tem uma pousada em Paraty, que era dessa turma da praia. O Arduino era mais velho que a gente, mas o Joãozinho é da minha idade. Então, a coisa do Arduino, o que eu estava querendo falar é a coisa do Arduino, que era uma, assim, ele era um mito.
Porque ele se entregou ao papel também, né? ali. E depois ele, assim, o Arduino no final, ele parecia um mendigo. Eu me lembro de ver e assim, não acreditar quem ele era. Ele era um pescador, era um cara assim, era incrível. E sobre o que o Dr. Luiz falou, discordando, porque eu acho que há várias outras. Né? A Vera, Também e discordo. a Vera depois pode dar um detalhe, porque a Vera é muito culta, né? Ela tem assim, informações de várias. Ela me falava, e eu já li sobre isso, sobre estratégia chavante. É. É impressionante. E isso tem o pessoal que faz, vamos dizer, filmagens. Hoje em dia tem um pessoal muito inclinado com a tecnologia, assim como você tem índios que são malandros, assim, tipo cara que vende madeira e foi corrompido pelo sistema. Né? E a questão dos índios, vamos dizer, que não foram. Eles tem um nome que eu não sei se são índios isolados, não é nenhuma coisa. Assim, são pouquíssimos, né? E não se faz contato, não tem. Talvez eles tenham tido contato com branco, sei lá onde. Agora, segurar esse pessoal, você vê o que o Bolsonaro deu força, o pai do Bolsonaro foi garimpeiro, né? Você conseguir botar, vamos dizer, dar uma alternativa, e isso é um discurso, uma política pública, né? O pessoal mais pobre conseguir ganhar dinheiro sem destruir. Agora, os empresários, porque para você botar os equipamentos que esses caras botam, é gente que tem dinheiro. E os políticos lá, eles são maculados com isso. Então, é muito difícil. A gente viu, né, aquele filme Martírio, aquele documentário, mais ou menos isso. Eu não acho, Martírio, né? Eu não acho também que ou o cara fica totalmente isolado ou ele tem que virar branco. Não tem só essas duas. Existem várias formas deles interagirem, da gente coexistir, né? Muito bem. Boa noite a todos. Nos veremos na semana que vem. Boa noite. Boa noite. Boa noite, doutor Luiz. Agora, eu acho que eu já falei sobre esse filme, Estratégia Chavante. É um filme que eu vi num cineclube que tinha lá na Gávea, do lado da minha casa. Até o Paulo Betti era lá na Casa da Gávea. O Paulo Betti fez um cineclube lá numa época, era muito legal, vi muitos filmes legais lá. E um deles foi esse Estratégia Chavante. Eu não sei onde é que arranjou aquilo, mas era assim, que contava uma história, era um documentário sobre uma história real. Os Chavantes, eles foram, durante muito tempo, isolados. Muito tempo. Eles não queriam realmente contato com o branco, eles eram ferozes, não rejeitavam. Mas, num determinado momento, acho que foi na década de 50, por aí, o cacique caiu a ficha dele. Ele falou assim, não adianta, a gente vai ser inevitável. Vai ser inevitável. Então, e tinham os paulistas que faziam umas caçadas, assim, tiravam férias e iam caçar ali por perto da terra deles. E já tinham feito algum contato e tinham ficado assim, amistosos. Era uma galera que ia caçar, não queria fazer mal aos índios. Aí eles fizeram contato e foi um contato amistoso. Aí a ficha do cacique caiu, assim, de que não ia dar para segurar aquilo. Imagina, era ali, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Era muito, sabe, não ia dar para segurar mesmo, ficar isolado. Então, ele fez uma estratégia com esse grupo. E aí foram, não sei quantas, não sei se é um número que agora eu esqueci, um determinado número não muito grande de índios, crianças de 7, 8 anos, que iriam
cada um deles conviver, ficar morando com uma família de brancos durante uns 2 anos, uma coisa assim. Eles iam estudar no colégio de branco, aprender a língua, passar as férias com a tribo. E aí selecionaram umas crianças e isso foi feito. E aí é um documentário sobre isso, aí contando depois o que aconteceu com cada uma daquelas crianças, e todos, né, depois adultos, e cada um virou político, o outro estudou outra coisa, o outro voltou para a tribo, casou lá com 3 mulheres e ficou lá na tribo mesmo. Assim, cada um teve uma opção de fazer uma coisa, mas eles tiveram a opção, inclusive um que virou advogado, justamente para defender os direitos da tribo. E ele fala isso, né, dentro do depoimento, ele diz, não, eu quis me formar em direito justamente por saber que ia ser inevitável esse contato e que os índios iam precisar de uma proteção legal. Então, assim, cada um com um rumo, fez uma coisa, eram todos meninos, nenhuma menina, todos homens. E é bacana, é um documentário mesmo, sabe, sobre essa história. Já na época que já estavam adultos, mas que mostra imagens da época em que foi feito o acordo, e que foi documentado de alguma forma, não muito, mas é muito legal. Porque é isso. Eu já procurei aqui e já achei. Tem no YouTube. Chamante, tá vendo? Aham. Bacana. A gente podia passar qualquer dia, né? Pode passar. É um documentário, acho que não é grande, não. O Gabriel, seu filho, ele tem, uma vez ele me falou de um projeto de um festival que até passou na pandemia, de filmes realizados por tribos, né? Ou seja, eles contarem a partir do ponto de vista deles, né? Ele foi já umas 2 ou 3 vezes. Acho que é um pessoal, onde que era mesmo? Roraima? Acre, sei lá no norte. E justamente isso, eles querem fazer uma produtora, os índios. Ele fez uma amizade lá, levou material para eles, um projeto, os índios fazerem seus próprios filmes, né? Então é isso, eu acho que o cara não é ele precisa ficar totalmente isolado ou ele tem que virar branco. Não, mas é daí que vem a distância, porque a gente fala desse filme numa época de colonização e os índios de hoje continuam sendo romantizados como se fossem aquele povo que não teve o contato, como se fossem autóctones que são invadidos pelas nossas doenças, pela nossa cultura, e não é isso, né? A gente não precisa como é que fala? Romantizar para poder salvar, entende? Não precisa transformar eles em anjos ou não, é propriedade mesmo. Com as nossas leis e a gente consegue fazer um mínimo de respeito para a existência deles, né? Então, tipo, a universidade ela tem a maior importância nessa retomada, né, de desmatamento zero, né, de respeito, tudo da volta das instituições. A universidade ela é importante porque ela traduz essa cultura, esse modo de vida para a gente, e a gente tem que só respeitar, a gente não precisa admirar, a gente não precisa adotar um indígena, a gente tem que respeitar dentro dos nossos parâmetros mesmo, né, de propriedade. A gente não precisa assim se camuflar do outro para não ser atacado, né? Porque eles não são inimigos, os inimigos são a gente sempre. Então a gente tem que se proteger, a gente tem que proteger a lei para que a lei continue existindo das futuras gerações, ou seja, nós voltarmos a sermos os inimigos
E não, eles nunca vão ser os nossos inimigos, né? Então, nós somos inimigos de antemão. Não, não são dois lados, tem um lado só inimigo, que é o nosso. E o deles é serem respeitados enquanto proprietários. É isso, né? Você sabe que isso dificilmente vai acontecer, né? É uma coisa... Não dá, se você vê realmente a realidade que a gente viu em Martírio, a gente viu já em outros, né, o próprio filme dos Irmãos Vilas Boas. Quer dizer, tudo bem, tem política pública e a gente tem que tentar. Agora, o engraçado é que o Gabriel, ele já foi, né? Então, algumas vezes, ficar assim comigo, esse pessoal aí, ele ficou amigo mesmo. Então, ele gosta, ele vai, fica, e ele fica índio, ele fica índio, né? É o contrário. Tem uma coisa, aí o Gabriel tem uma coisa assim meio de índio mesmo, né? Porque, sei, deve ser um espírito ancestral lá dele. Ele vai, ele fica numa boa e ele tem uma postura assim meio de índio mesmo, as coisas engraçadas. É porque tem isso, né? A riqueza que eles têm. O próprio Krenak, ele é poesia pura, né? Quando ele fala, vocês estão ouvindo esse trem passando, né? Aqui, porque ele está em Minas, ele não está na Amazônia, ele não está em Mato Grosso, ele está em Minas, né? Mariana ali, a luta dele o discurso dele ficou muito mais ativo depois do desastre ali, né? Então, tipo, é um desastre com uma região urbana, histórica, né? Com história do branco ali, mas é um indígena falando. E ele fala: tá ouvindo esse barulho de trem? Que lindo, que nostálgico. Mas são esses aí, levando as nossas montanhas embora, destruindo a nossa paisagem, né? Levando as nossas montanhas. Olha como é forte isso. Agora me ocorreu uma coisa, falando isso agora com você, que também pode ocorrer o contrário atualmente, né? As pessoas assumirem essa coisa, como o Gabriel foi lá e ficou meio índio assim. Tem isso, né? A própria contracultura é um pouco isso, né? De você também ser influenciado. Sim, esse contato é muito importante, porque essa história do Arduino aí, que era um milionário que depois pode ter ficado pobre menino rico, tem a coisa do desbunde dos anos 70, mas tem também a coisa que esse filme ele é ficção, mas o próprio documentário também é ficção, como tinha não atores ali também, né? E como tinha indígenas também, né? Indígenas fixos e indígenas temporários, né, que vinham participar ali dos rituais da filmagem, para a filmagem, o personagem entra também dentro das pessoas, né? E uma das questões éticas do documentário, que o próprio Levi-Strauss trabalhou muito isso, que é o contato, né, na etnografia, porque todo documentário com gente é etnografia. Se você falar de máquina com máquina, beleza, né? Mas o documentário é uma etnografia, para não falar que todo cinema é etnográfico, né? Mas a etnografia, quando você tem um contato com uma pessoa de outra região, de outra cultura, você já transformou. Você não está só levando vírus e bactérias da sua cultura para outra cultura. Você já transformou a vida daquelas pessoas. Lembra aquele filme do Mel que a gente assistiu, da Macedônia? Aí teve um debate, foi até presencial, meu pai ainda não participava. Era um que ganhou o Oscar. E aí até a minha melhor amiga, Érica, né, que arquiteta, tudo, né? A gente teve um embate, falando, não, eu não acho que o diretor tenha que ter essa responsabilidade. Tem sim. Depois que ele entra naquela cultura, ele é obrigado a visitar aquilo lá para o resto da vida, porque ele fez uma intervenção, ele roubou a imagem daquilo, levou para a cultura dele, ele está devendo para o resto da vida alguma coisa de volta para aquela cultura, porque ele transforma, o contato transforma. Aí a gente pensa em questão de afeto, Pequeno Príncipe, tu te torna eternamente responsável pelo aquilo que cativas. Tudo bem, isso no nosso afeto, né, numa questão ética do amor, da nossa cultura, mas uma questão etnográfica, a gente tem que entender isso, principalmente
E isso é importante, botar a mão, câmera na mão dos indígenas, para eles contarem a história deles, porque a gente vai lá, filma e fala tchau, né? Eu lembro aqueles jornalistas indo lá em casa quando a gente era criança, eles mudaram a minha vida pro resto da vida, né? Como se fosse tio e tia que sumiram. Cadê eles? Olha aqui, eu fui estudar cinema, tô pobre, a culpa é deles. Cadê eles para me apadrinhar, para me direcionar aí para o mundo? Não estão, eles não estão aqui. Enfim, mas é esse contato, ele é ele tem que ser responsável, entende? Então, o Gabriel, ele faz isso, mas ele volta. Por quê? Porque é uma questão dele, né? Ele não vai lá só tirar uma onda, né? Tanto que ele ajuda a promover esse festival, ele tem esse trabalho de audiovisual com a galera lá também, né? Então, é uma responsabilidade que você tem quando você visita o outro, né? Numa questão que vai além da cortesia, né, da nossa civilização. É uma questão ética desse encontro com o outro, né? Só queria complementar uma coisa. Quando vocês fazem a comparação com os índios lá do Mato Grosso do Sul, tal, me parece que é uma questão completamente diferente. Foram tribos que empobreceram, né? Perderam a terra, então é um processo assim. E no norte, porque você ainda tem tribos que efetivamente não perderam. Não, eu só estava pontuando que o fato de não quer dizer que está tudo branco, né? Não, eu sei, mas o que eu estou dizendo é que eu acho que ainda existe de coisa de fonte original no norte. E essa coisa da possibilidade que é falado, atualmente esse é o discurso de você ter produção na floresta, a floresta ter produção e de alternativa, né, para o pessoal, vamos dizer, os garimpeiros, os tratores de madeira e tal, coisas sustentáveis. E nesse sentido, por exemplo, você tem a coisa da medicina, da flora. A Vera, por exemplo, fala muito de quando eram os médicos hindus Em 85. com o Maharishi, eles estiveram lá na Amazônia e viram, tinham coisas semelhantes, assim como os cânticos, isso eu também acho, os cânticos dos indígenas, eles viam muito como os cantos védicos. O Raiz falou, não, é isso aí, é a mesma coisa, porque o som ele tem um poder, né? Quando o pajé, ou quando os índios cantam, quando o pajé faz um tratamento e ele faz um som, ele canta, aquilo não é, a gente olha de fora, mas não é um negócio muito sério, porque é uma frequência vibratória. Isso tem na cultura védica. Tratamento também com som, porque o som ele tem uma frequência vibratória que pode vibrar num determinado nível de um sistema orgânico, de um órgão. Isso é sério. É um negócio muito interessante. Então, eu acho que tem muita coisa para, pode ser ainda trabalhada. Resgatada. Na Europa, por exemplo, existe muito interesse para essa coisa dos cosméticos, coisas da região. Agora, a gente tem um problema que é a visão dos militares. Os militares, nessa questão da segurança nacional, eles querem ocupar aquilo também, porque eles acham que as ONGs e tal, os estrangeiros querem ocupar, né, a Amazônia, e isso é muito complicado, é um grande dificultador. Não, eles querem, os estrangeiros querem, mas tem os que querem porque querem também tirar, roubar, levar coisa, e os que querem ajudar, e tem que ver, né? A coisa da ecologia, a dizem, eu não sei
existem prospecção, satélites do subsolo, que tem muito, né? E a importância daqui está provada, a importância para o clima, inclusive no planeta, do Brasil, certamente, né? Os rios voadores e coisa e tal, né? Manter aquela floresta viva é vital para a gente. É. Sim, senhora, foi muito bom. Muito bom. Obrigada, então, pessoal. Obrigada, Paizão. Obrigada, Falou. Vera, Boa noite a Otávio. todos. Bom descanso. Bom Falou. descanso, boa semana para vocês. Beijo, filha. Beijo, tchau, Boa tchau. noite a todos. Obrigada. Paulo Betti passou, já que você animou. Vou mandar o link lá no grupo do Cineclube. Sobre Burkina Faso, também, que ele passou também lá naquele cineclube lá dele. E é um filme falando sobre como eles conseguiram dar uma virada no país com a música, com a dança. Começou com a dança. Sugere lá no grupo para gente. Eu não me lembro, eu vi o filme, eu só não sei o nome nem nada, mas de repente, se procurar no YouTube, vai ser que ache. Beleza. Vou procurar também, então. Depois eu vou dar uma achar. Tá? Isso. E se você achar o nome do filme, fica mais fácil. Um beijão. Não sei o que é, eu posso procurar, né? Beijo, boa noite. Boa Boa semana. noite para vocês também.